Oi gente, eu me chamo Nara, eu tenho 24 anos e eu resolvi gravar um vídeo da reforma do quarto da minha bebê, né? Vai ser um quarto compartilhado junto comigo, então falta muita coisa ainda pra fazer, né? A gente na verdade começou agora, eu tô grávida de 31 semanas, olha só esse barrigão. E tipo assim, a gente tem que correr realmente, né? Mas eu vou mostrar tudo aqui pra vocês que a gente fez e que a gente vai fazer até a finalização. Bom, gente, o quarto tá assim, a gente teve que tirar tudo de dentro dele, tá vendo? As paredes todas descascadas, porque teve infiltração, então aí a gente descascou pra passar a argamassa e depois passar, então, a massa corrida e aí começar a pintar o quarto, tá vendo? As cores não estavam boas. No caso, foi colocado gesso no teto, por isso que a gente tirou tudo de dentro do quarto também. Aí vocês podem ver, meu pai começou então a passar a argamassa, né, na parede, nos locais que precisava. E aí foi passando tudo direitinho. E depois a gente passou então da argamassa, a gente começou a passar a massa corrida. E aí eu comecei a passar em alguns lugares também pra ajudar meu pai. Eu fui passando com a espátula, né, porque eu não sabia usar direito. Mas acabou que deu tudo certo, só demorou mais. Esse no congelador, descongelou, né? Cagado, sujo. Tudo branco. Ai, Bom, depois que acabamos de passar massa corrida em tudo, meu pai começou a lixar, né, a parede. Obviamente isso não foi no mesmo dia, né, demorou vários dias até a gente chegar nessa parte. Mas aí meu pai foi lixando todas as paredes. Bom, ele também começou a pintar o teto, né, pra ficar todo branquinho, por conta do gesso que tava embaixo. Bom, e aí antes de pintar as paredes, né, eu quis fazer uma decoração. Aí eu usei esse rolo aí de EVA, na verdade eu gastei 2 rolos desse, mas foi super baratinho, eu comprei na Shopee. E aí a gente começou a fazer a aplicação, né, ele é autocolante, então é só ir destacando e colando na parede. A altura eu coloquei 1,20 m, né, pra ficar o tamanho mais ou menos assim do berço. E aí fui vendo alguns vídeos na internet também. E aí entre um EVA e outro, né, que eu queria fazer desse modo, eu fui colocando mais ou menos 30 centímetros de distância. E aí o resultado final ficou assim, tá vendo? Não estava pintada ainda a parede, mas aí ficou do jeito que eu queria. Depois disso, eu comecei a colocar a sanca, né, no teto. Eu coloquei sanca de isopor mesmo e fui colocando com massa corrida, né? Eu achei a aplicação bem fácil, só nas laterais que era um pouquinho mais difícil mesmo. Bom, eu queria uma tinta da cor lilás, então usei tinta branca e misturei corante vermelho e o corante azul, tá vendo? Pra chegar nessa cor aí que eu queria. Aí misturei bem. Bom, aí eu comecei a pintar, eu já tava passando a segunda demão. Na primeira demão eu pintei, esperei mais ou menos 5 horas, né, pra secar. E aí com o pincel eu passava no EVA e com o rolo de tinta eu passava entre eles. Eu fui pintando um por um, como vocês podem ver. Essa parte foi um pouquinho demorada, parecia que não ia ficar na cor que eu queria, mas depois ficou, deu tudo certo. Eu também comecei a fazer as pinturas, né, que eu queria, fazer alguns desenhos na parede. Aí essa tinta foi rosa que eu fiz com corante vermelho também, e eu sempre passava, né, uma mão e depois dava mais uma demão por cima pra ficar bem bonito. Aí eu também fiz umas ondinhas aqui na parede. E depois eu comecei a fazer os desenhos que eu queria, né? Eu faço os desenhos mesmo olhando, né? Eu olho no celular, vejo o que eu quero fazer e vou desenhando na parede, assim, eu sempre gostei muito. Já tinha uns desenhos por baixo, né, nessa parede, no início do vídeo eu mostrei. Então teve uns desenhos que eu, tipo, reaproveitei porque a tinta branca não tampou tudo, então eu simplesmente comecei a fazer eles de novo. Fiz uns desenhos novos também que eu queria e aí comecei a fazer vários tons de rosa e de lilás, roxo, assim, pra eu fazer alguns detalhes, né, nessa mesma parede. Sobre os detalhes na parede, eu olhava inspirações no Pinterest e aí via o que eu queria fazer. Aí eu resolvi fazer esse ramo aí com a mesma cor que já estava pronta, que eu já tinha pintado a parede. E aí em todos esses detalhes eu passava uma demão e depois passava uma segunda por cima para ficar melhor. Bom, aí o pai dela também veio me ajudar, né? Como vocês podem ver, ele tem 1,93 de altura, então ele nem precisou de escada para pintar o teto, precisava de mais demãos para ficar branquinho.
E a gente também começou a arrumar o piso, né? O meu piso era preto, como vocês podem ver, eu não tava gostando, ele suja muito, tava muito manchado. Então eu comprei esse papel vinílico autocolante, né? Na verdade é papel de parede, mas eu falei assim, quer saber? Eu vou colar no chão. Aí vocês podem ver, eu também tava colando no rodapé, porque tava com piso branco e aí eu não tinha gostado. Eu comprei 40 metros, o meu quarto tem 15,10 metros quadrados, então deu certinho e ainda sobrou bastante. Por ser um material muito fino, ficou a marca do piso, tá vendo, gente? Mas de qualquer forma eu gostei, eu também coloquei na janela, né, pra combinar. Bom, esse foi o resultado final aí pra vocês, né? Eu gostei bastante, é um material um pouco frágil, então tem que ter cuidado na hora de arrastar os móveis pra não rasgar. É bom usar um tapete também, né, pra preservar. Bom, aí essa é a parede que vai ficar o berço, né, com os detalhes finalizados, como vocês podem ver. E aí eu também estou mostrando pra vocês os desenhos que eu fiz, né, antes de eu realmente passar a caneta, os detalhes que eu tinha feito nessa parede. Bom, aí eu comecei a passar tudo a caneta, eu usei aquela caneta de CD mesmo, eu acho que os traços ficam bem bonitos e bem finos, eu sempre usei ela pra desenhar na parede. E aí, como vocês podem ver, essa é a parede finalizada, né, depois de alguns dias, né, que se passaram, mas eu consegui fazer todos os desenhos que eu queria. Como vocês podem ver, o cantinho dela ficou assim, né? Eu vou colocar essa placa depois na parede, mas ficou do jeito que eu queria. E a parte da janela, que eu tinha feito aqueles detalhes também, ficou dessa forma. Eu coloquei aí esse lacinho na cortina pra ficar bem bonitinho. E o guarda-roupinha dela eu coloquei, né, do lado da minha estante e do meu guarda-roupa. Bom, gente, a reforma do quarto foi finalizada, né? Eu comecei com 31 semanas e aí a gente acabou aqui com 34 semanas e 2 dias, olha só. E eu amei, gente, tudo, né, a decoração, ficou do jeitinho que eu queria mesmo. E é isso, agora eu vou começar a lavar as roupinhas pra colocar no guarda-roupa aí na cômoda, né, mas fora isso, deu tudo certo. Espero que vocês também tenham gostado.